Agora a gente fala sobre economia, né? A gente traz aqui o doutor em economia, Lucas Godeiro, que vai falar conosco aqui sobre tudo que envolve agora a pandemia relacionada à crise econômica. Lucas, por que a gente está vivendo também, além de tudo isso, com relação à saúde pública, também afetando a economia? Bom dia. Bom dia, Vanúvio. Bom dia aos telespectadores da TCM. Isso é um cenário, vamos dizer assim, normal na economia. Ciclos de alta, de expansão econômica, onde há um aumento, muitas vezes, no endividamento, um aumento no consumo, e ciclos de baixa na economia, de recessão, de depressão econômica. Na minha análise, o coronavírus veio apenas para antecipar o que é normal na economia, ciclos de expansão e recessão. Então, ele veio, vamos dizer assim, como um estopim ou para acelerar a queda da economia. O desemprego estava muito baixo nos Estados Unidos, por exemplo. A inflação também lá controlada. Então, o coronavírus veio mais, na minha opinião, como um estopim para acelerar a recessão econômica, um cenário que já é esperado, assim, de crises e expansão econômica. Quando a gente observa a crise instalada na economia, primeiro a gente vê a queda na Bolsa de Valores, não só do Brasil, mas também de vários outros países. Por que as bolsas de valores representam tudo isso? Porque as bolsas de valores, elas já antecipam a queda no lucro das empresas, a queda na atividade econômica. Então, se o PIB, a riqueza de um país, os bens que são produzidos caem, as empresas vão vender menos, vão lucrar menos. Então, a sua cotação na Bolsa de Valores já começa a cair, ou seja, o investidor já vende sua ação agora, ele não vai esperar sair o primeiro dado, o PIB diminuiu, o desemprego aumentou, não, ele já antecipa, vamos dizer, 5, 6 meses à frente. Então, isso está afetando mundialmente as bolsas de valores. A Bolsa Americana, esse mês, está enfrentando uma das maiores quedas da história. A Bolsa Brasileira também, ela segue, a Bolsa Americana está com a queda forte, o índice Bovespa, que no início do ano ele estava em torno de 115, 120 mil pontos. Hoje ele está em torno de 70 mil pontos, 65 mil pontos. Então, essas quedas da Bolsa de Valores são provocadas pela expectativa de queda no lucro das empresas e os investidores mudando de investimentos arriscados, como Bolsa de Valores, e procurando investimentos, vamos dizer assim, de renda fixa, como Tesouro Direto, caderneta de poupança, o CDI. Então, ocorre essa desvalorização das ações da Bolsa de Valores e aumento nas moedas em relação ao dólar. E o poder público precisa tomar algumas medidas, né? Os estados, eles fizeram um pedido de ajuda financeira para combater a crise econômica provocada aí pelas ações contra o coronavírus. Só este mês, os estados estimam aí queda de 20% na arrecadação. Ontem à noite, os estados, então, oficiaram ao Ministério da Economia essas questões como uma espécie de liquidação do que foi pedido na segunda-feira. Então, se calculou aí as perdas e se colocou os números, 14 bilhões em perdas de impostos, de FPE, de Fundo de Participação dos Estados, de royalties, de participações especiais. Então, ofereceram uma ajuda de R$2 por habitante, se pediu aí R$4,50. Então, isso está oficiado em outra carta. E agora o que se espera é que a União atenda, né, esse pedido, essa solicitação dos estados, e que nós tenhamos uma postura cooperativa para sair o mais rápido possível dessa crise. O André representa aí o comitê formado por secretários estaduais da Fazenda. Várias reivindicações são feitas. O poder público precisa chegar junto também, né, Lucas? Sim. O poder público, ele enfrenta um dilema, porque ele precisa chegar junto no combate à crise, ao mesmo tempo que ele enfrenta uma queda de arrecadação. Então, se a União Federal, via, vamos dizer, BNDES, que é um banco de desenvolvimento do governo, não tomar alguma ação no sentido de fornecer dinheiro novo, fornecer crédito aos estados e municípios para enfrentar essa crise, nós vamos começar a ver no noticiário recorrentes atrasos de pagamentos, de salários, principalmente por parte dos estados e municípios que já estão em dificuldade. E no que diz respeito ao setor público, às medidas contra a crise, no âmbito da União Federal, há duas coisas que precisam ser discutidas, na minha opinião, no Congresso. A questão da regra de ouro. O que é a regra de ouro? É uma regra que diz que o governo pode apenas emitir dívida, ou seja, vender novos títulos do Tesouro Direto,
para despesas de capital. O que é uma despesa de capital? É uma despesa de investimento. Quando o governo constrói uma escola, ele está fazendo uma despesa de capital, um investimento. Então, o governo não pode se endividar pela regra de ouro para fazer uma despesa corrente. O que seria uma despesa corrente, nesse exemplo? É o pagamento do salário do professor, por exemplo. Então, nesse sentido, pode chegar um ponto que o governo não vai ter capacidade de combater a crise, dado duas questões, a regra de ouro e o teto de gastos. O teto de gastos foi outra regra criada durante o governo Temer, que diz que o gasto do ano seguinte só pode crescer a taxa da inflação. Então, o teto de gastos, também muitas medidas podem ser impedidas de serem tomadas, dado essa regra e os governantes não atenderem à lei de responsabilidade fiscal. E aqui no Estado, algumas medidas também são tomadas. Por exemplo, hoje cedinho, o secretário do governo, Aldemir Freire, ele foi às redes sociais falar aí das ações que estão sendo tomadas. Ele anunciou que vai ser aí usado 20 milhões de reais, 28 milhões de reais e meio, né, de reserva contingenciada do orçamento. 12 milhões vão para o combate direto à pandemia, 15 milhões para a manutenção de unidades hospitalares e 1,5 milhão de reais para comprar tornozeleiras. É bom aí a gente explicar que esta medida é para evitar a proliferação entre presos do sistema penitenciário, justamente o uso dessas tornozeleiras. Lucas, diante de seus estudos, essa crise econômica em função do coronavírus, ela deve seguir até quando? Bem, o ápice da crise, o auge, até por previsões baseadas em reportagens no presidente americano Donald Trump, até o presidente do Brasil, Bolsonaro, as previsões são de agosto, nos Estados Unidos já está melhorando, e no Brasil lá para setembro. O ápice da crise, vamos dizer, do coronavírus, mas os efeitos econômicos vão durar por muito tempo ainda, porque tanto os governos vão sair endividados, as empresas vão sair endividadas. Só um dado, a última recessão que a gente teve durou 14 meses nos Estados Unidos. A do Brasil, a gente teve recessão em 2015, 2016, durou mais ou menos 24 meses, 2 anos. Então, mesmo após o coronavírus passar o auge, setembro, vamos dizer, agosto, para a economia voltar a crescer, demora no mínimo 1 ano e meio a 2 anos para se recuperar, vamos dizer, recuperar os estragos perdidos, o que foi perdido na economia de PIB, de produção. Lucas, muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar conosco. Eu que agradeço, Onufrio.